Olá, bem-vindos ao aquecimento da jornada do Brasil-Austrália. Essa live de hoje que eu tô fazendo todo dia até o dia da jornada, que já começa amanhã, né? Então hoje é a nossa última live de lançamento, onde eu vou ter um convidado chamado Alan Gomes, que é um aluno meu, e ele é da área de TI e vai contar pra gente como está sendo montar essa estratégia, quais são os desafios, quais são as dificuldades, quais são os prazeres, o que ele está aprendendo. Vai ser muito bom vocês aprenderem com ele, tá bom? Você que tem vontade de se tornar um imigrante na Austrália, principalmente mudar de vida, né? Porque, na verdade, o que nós queremos mesmo é mudar de vida, ter uma vida melhor, ter um padrão de vida melhor, ter oportunidades, trabalhar na sua área, num país seguro, né, onde você tem muitas possibilidades de crescer, de ter uma vida com paz, né, sem violência. Exatamente isso que o Alan e todos os meus alunos buscam, né, da minha mentoria. E eu quero só explicar para vocês também que o Alan hoje, ele é o meu aluno que eu considero aluno Silver. O que é o Silver? Eu tenho 5 níveis que nós temos um aluno na minha mentoria. 5 níveis. O primeiro nível é o Bronze, que é aquele aluno que já entendeu todo o perfil migratório, já começou a montar o plano A, o plano B, já entende a cidade que é melhor para a estratégia dele de imigração definitiva e tudo mais. O Bronze é praticamente o primeiro módulo onde eles não podem fazer outras aulas até completar esse primeiro módulo para eles entenderem tudo o que vai capacitá-los para eles se darem bem na Austrália. Então o Alan, ele já passou o nível Bronze, agora ele está no nível Silver. Qual é o nível Silver? É quando você começa a montar o teu perfil profissional e eu começo a ensinar sobre autoconhecimento profissional, né? Onde o Alan todos os meus alunos vão aprendendo quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos fortes, como fazer um LinkedIn, um CV, como ir se preparando para a tua profissão, tá bom? Então é isso, esse é o perfil do Alan. Hoje vou entrar aqui, vão entrando, vão se achegando, meus amores. Vocês podem mandar pergunta para o Alan também, eu vou lendo no canal. Vamos ver, ele já tá aqui online esperando. Ai, como eu adoro ter vocês aqui comigo. Vão se achegando, sejam bem-vindos. Oi, Alan! Oi! Tudo bom, meu amor? Tudo bom? Me conta, você fala da onde? Eu já sei de onde você é, mas conta para os meus seguidores aqui, de que cidade você é? Então vamos lá, eu falo de Tanguá, uma cidade no estado do Rio de Janeiro, que fica mais ou menos umas meia hora de carro da capital. Pertinho. Conta pra gente qual é a sua idade, qual a sua profissão. Então vamos lá, eu tenho 24 anos e atualmente faço faculdade de Ciência da Computação, na UF. Então, no caso, eu faço estágio na área de TI, mais focado para software developer. Como a gente aprendeu na aula, né? Software. Eu já percebi, eu falei, ele já sabe falar software. Assim, porque nas aulas da mentoria, gente, eu dou dicas de inglês também, tá? Quando eu percebo alguém falando alguma coisa repetidamente com algum errinho, principalmente quando se fala de nomes de profissões, eu falo, peraí, vamos corrigir, né? Então, gente, não é software. É software que vocês falam? Não é software. É software. Software. Software é amaciante para roupa, né? Ai, que legal, Alan. Conta pra gente um pouquinho como que você me conheceu, como que você veio parar aqui, onde surgiu essa ideia de vir para a Austrália? Então, vamos lá. Essa ideia, na verdade, de morar fora, ela é um pouco antiga. Foi quando eu estava na faculdade, os professores chamaram um ex-aluno da faculdade que tinha terminado a faculdade e estava morando fora de outro país. Inclusive, ele já era cidadão desse país. Só que, no caso, esse país não era a Austrália. Ele era cidadão dos Estados Unidos e morava na Califórnia. Então, aí já começou a minha vontade em querer morar fora. Aí eu pesquisei sobre os Estados Unidos, aí depois sobre o Canadá, aí daqui a pouco eu vi sobre a Nova Zelândia, ou seja, e por último, eu cheguei na Austrália. Eu fui literalmente eliminando as possibilidades. Olha que legal. E o que te fez parar na Austrália? Foi você me conhecer? Fala a verdade. Não, tô brincando. Então,
o que me fez querer realmente a Austrália foi justamente o estilo de vida. O estilo de vida é muito ao ar livre, com muita liberdade, e também o clima, porque eu ainda assim fiquei na dúvida entre Canadá ou entre Austrália. Porém, o Canadá é um país muito frio, é um país em que o inverno é muito longo, poucas horas de sol. Já a Austrália é muito parecido com o clima do Brasil. Então, assim, poxa, por que que não aliar o útil do agradável? Um país que é desenvolvido, fala inglês e tem um clima muito parecido com o do Brasil. Então, aí eu fiquei, Austrália. Verdade. Excelente. Aí você me encontrou provavelmente onde? No YouTube ou aqui no Instagram? Foi no Instagram, porque eu seguia, não, eu ainda sigo, né, vários canais sobre a Austrália. Eu sigo o Oi Austrália, Casal na Gringa, Investindo na Gringa. Então, assim, eu estava assistindo um vídeo no YouTube sobre como que é a Austrália, como é o estilo de vida da Austrália, um vídeo do Casal na Gringa. Aí eles falaram a seguinte coisa, então, se vocês quiserem saber mais sobre a Austrália e também como é a parte do cristianismo aqui, da fé, segue a Massa Possible, porque ela tem um canal que fala sobre isso. Aí eu Ai, fui que em legal. Massa Possible, aí comecei a seguir e eu vi que era realmente tudo que eles falavam e todo dia eu vejo os stories e eu vejo todo dia quão é maravilhoso o país. O país é bom, a parte da profissão também é maravilhosa, a parte da religião também. Tipo assim, foi um match total. Casou com a religião, o resto veio acupado. Que bom. Ainda tem isso, né? Se você é cristão, né? A Austrália não tem muitos cristãos, mas o que tem aqui é muita liberdade. Você pode exercer sua fé, você pode evangelizar, né? Você também tem a liberdade de abrir sua Bíblia. É um país totalmente livre com religião. Não só os cristãos, mas todas as outras religiões. Então, para quem realmente ama Deus, né, como o Alan, eu sei que ele ama, gosta de ir na igreja, gosta de ler a Bíblia, gosta de falar sobre Deus, então a gente tem que escolher também países que nos dão liberdade para isso, né? E a Austrália dá, glória a Deus, né? Eu sou uma aqui que só falo de Jesus, para quem me conhece, né? Então, é importante também esse ponto, né? Agora, me conta aqui, você já tinha ideia de migrar ou você tinha ideia só de fazer um intercâmbio? Então, inicialmente eu queria fazer um intercâmbio, porque eu botei na minha cabeça que eu ia ficar estudando, 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 então eu precisava fazer um intercâmbio em outro país. No caso, eu estava pensando muito no Canadá, mas após várias opções, acabou que eu estava vendo intercâmbio pela própria universidade, no caso na Austrália, se eu não me engano, em Adelaide ou em Brisbane, porque as universidades de lá são muito grandes e também, né, elas dão essa oportunidade do aluno ir lá, conseguir uma bolsa e fazer o seu master ou seu doutorado na universidade. Aí depois no curso eu fui descobrir que eu não gostaria só de fazer o intercâmbio, eu gostaria também de morar. E foi aí que entra as estratégias. Inclusive, esse ponto do mestrado, doutorado, foi uma grande correção e um grande choque que eu levei. Porque, afinal de contas, o que eu tinha na minha cabeça que país não vai querer um profissional que fez mestrado, doutorado, uma pessoa que é muito bem estudada? Eu fui aqui descobri que Brasil é Brasil, outros países são outros países. E você descobriu isso aonde? Justamente na mentoria. Que foi, inclusive, eu estava com um plano que eu botei na minha cabeça que eu iria fazer o intercâmbio com o inglês. Eu ia fazer um intercâmbio em inglês, através desse intercâmbio eu estaria na Austrália, trabalhando, ganhando em dólar, e daí eu ia cursar, no caso, a minha jornada para poder imigrar. E foi aí que a gente fez a aula dos testes de pontos, em que a Márcia chegou para a gente e avaliou cada pessoa individualmente. E aí eu descobri que eu não precisava ter esse caminho longo de ir para a Austrália, cursos, estudar, 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 para depois obter o visto. Foi quando ela fez o teste de pontos, aí falou assim, ó,
eu não vejo por que que você pensa em ir para a Austrália e fazer um intercâmbio. Pelas suas habilidades, é só corrigir uns pontos fracos, pontos dos quais eu não tinha ideia, porque na minha cabeça só o estudo já é uma coisa que ia resolver todos os problemas. Ou seja, era só resolver os pontos fracos, que a partir daí a, é, a possibilidade é de você já pisar na Austrália com um PR é muito grande. Aí eu falei, o quê? Pisar na Austrália com PR? Mas eu nunca fui para a Austrália e isso tem como, gente? Isso existe. Aí foi que eu descobri que, na verdade, o que eu queria era dar uma volta no deserto, quando, na verdade, o que eu podia fazer é já começar me preparando a partir daqui. Excelente. E aí, então, mudou a sua cabeça para migrar. E aí você viu, você lembra qual era o teu ponto fraco que tinha que trabalhar no seu perfil? Justamente a experiência profissional. Porque eu botei na minha cabeça que eu só ia estudar. Ia fazer mestrado, doutorado, eu ia viver estudando. Mas aí eu descobri que não é bem assim, né? A gente precisa estudar, mas também a gente precisa ir para o mercado de trabalho. Na verdade, é até mais fácil a gente migrar com o tempo de experiência do que com a faculdade. Então aí foi dois choques, tudo de uma vez só. Eu falei, meu Deus do céu, então quer dizer que esse negócio de estudar a vida toda é só para a gente do Brasil mesmo. O negócio é a gente ir para o mercado de trabalho, construir um perfil profissional para poder a gente realmente comprovar que a gente tem a possibilidade para poder imigrar definitivo sem dar muitas voltas, sem gastar muito dinheiro. Um dos pontos que eu fiquei assim muito feliz e surpreso foi quando eu soube que o valor do intercâmbio é praticamente a mesma coisa do valor do PR. Ou seja, o meu plano, além de eu gastar mais tempo, eu ia gastar duas vezes algo que eu poderia gastar apenas uma vez. Então, assim, Exato. foi uma economia de tempo e uma economia financeira. Sim. Ah, é? Quanto você economizou com essa dica minha aí da mentoria, hein, Alan? Aham. Olha, gente, são esses detalhes que vocês precisam ver, que é extremamente importante, né? Se você realmente investe num curso como a minha mentoria, né? Que vai te mostrar exatamente a estratégia certa para você ir através do seu perfil. É claro que você vai salvar anos da sua vida, economizar anos da sua vida, economizar dólares na sua vida, né? Então, é muito importante conhecimento. Por isso que não adianta foco, força e fé. Ele estava vindo com foco, força e fé. Foco, força e fé. Foco, força e fé não ia levar ele à imigração definitiva. O que vai te levar à imigração definitiva é você ter conhecimento, montar uma estratégia e seguir um planejamento. É isso, gente, sabe? Então, e trocar totalmente a mentalidade. Aí que tá, né? Na mentoria, você vê o Alan, a mentalidade dele foi completamente mudada. É super normal que você mora no Brasil, você vai ter uma mentalidade brasileira. E aí você quer morar em outro país, o que você vai fazer? Você vai usar a sua mentalidade brasileira, é óbvio. Só que, se você chega aqui com a mentalidade brasileira, você vai demorar muito mais tempo e vai gastar muito dinheiro para se tornar um australiano. E o que é isso, a mentalidade brasileira? Por que eu tenho que mudar? Detalhes importantíssimos, como que o Alan mencionou aqui, né? Ele antes achava que tinha que ter mestrado, doutorado e tudo mais para poder ser reconhecido na Austrália. E, na verdade, o que a Austrália pensa, em primeiro lugar, para uma pessoa da idade dele, é experiência, né? Uma pessoa jovem, formada, com experiência, fala inglês, tá bom, é o suficiente. Aí, claro, se você quiser fazer mestrado depois, se você não conseguir entrar com PR, você pode aplicar, então, para uma universidade aqui, né? Não no Brasil, que daí te dá outro caminho. Então é isso. Agora ele entende como a mentalidade do australiano funciona, como que ele vê o imigrante, Você não pode pensar o que você quer só, você tem que pensar o que a Austrália quer de mim, né? E aí ele descobriu que a Austrália quer dele, na idade dele, é experiência, tá, gente? Bom, Alan, então
o que, na verdade, foi feito na mudança da tua estratégia? Que foram muitas mudanças aí, né? Você pode Sim. enumerar, assim, o que mudou? O que você ia fazer de errado que agora você sabe que está fazendo certo? Me conta. Então, a primeira coisa seria já direto na aplicação do visto, porque no caso eu ia aplicar o visto de estudante e eu vejo que hoje eu tenho a possibilidade de nunca ter ido para a Austrália e já pisar na Austrália com um visto de residência permanente. E depois Ou seria sponsor, também né? Ou ou sponsor. sponsor, ou sponsor, ou seja, em vez de eu ter um visto limitado de horas para trabalhar, eu poderia ter um visto, não, eu posso ter um visto, né? Em nome de Jesus, posso ter um visto com horas completas para poder trabalhar. Aí também é um outro ponto que mudou, foi em o que investir. Porque na minha mentalidade, se eu não conseguir, é de início, fazer após na Austrália, eu ia fazer após no Brasil. Mas, quando, na verdade, o que mudou foi, não vamos focar nisso agora. Se for para gastar dinheiro com educação, que seja estudando inglês. Ou seja, eu já, Tá vendo? ou Esse seja, eu não. já, Ele sabe tudo já, ô, Deus. então, eu já entrei no curso de inglês, se eu não me engano, vai fazer uns 3 meses e estou, no caso, focando em juntar dinheiro para o visto enquanto eu estudo o inglês, porque o inglês eu já tinha estudado antes e eu achei que não, está suficiente, afinal de contas eu vou para a Austrália para estudar inglês. Mas, na verdade, esse estudar inglês se adiantou e eu estou estudando aqui no Brasil. Inclusive, um dos pontos do inglês, uma aula que eu tive muita dificuldade foi a aula do Summary, do LinkedIn, que foi quando a gente teve que montar um perfil, no caso no LinkedIn, um perfil ao modo australiano e um perfil em inglês. Então, antes de eu mostrar o meu LinkedIn para a Márcia, eu já tinha feito antes o meu LinkedIn para poder dar uma melhorada. E mesmo assim, né, o meu LinkedIn estava muito, mas muito longe do que seria o ideal. Então foi aí que eu vi que, tipo assim, eu consigo falar algumas coisas, eu consigo entender, mas a minha escrita no inglês não está legal. Inclusive, na última aula que eu tive com o meu professor do curso de inglês, eu já falei, professor, me passa textos. Quero começar desde agora fazendo redação, porque o inglês não está legal. Eu só fui perceber isso quando eu tive que escrever um about no meu LinkedIn. Então, ou seja, já começou mudando duas coisas. Visto, né? E o que investir enquanto ainda está no Brasil. Ou seja, aqui no Brasil não é interessante investir com pós-graduação. É interessante investir com inglês, experiência de trabalho. E foi aí, através desse meu LinkedIn mudado, e através das aulas sobre o que falar em uma entrevista, no caso, como agir na entrevista, que eu consegui um outro estágio na área de TI, só usando as estratégias dos soft skills, coisa que eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha tido o interesse em buscar. E essa entrevista que eu tinha feito foi uma entrevista por telefone. Ou seja, o meu chefe me ligou, falou das coisas, eu usei, tipo assim, tudo que eu tinha para usar da aula, eu usei. E no final eu consegui o estágio. Ou seja, eu tinha feito entrevistas por telefone, eu tinha feito entrevistas por Skype, entrevistas ao vivo que eu fui lá no Rio, sentei com o chefe, conversei e nada tinha dado certo. Com o que eu pedi na aula, a entrevista é por telefone. Ou seja, a pessoa nem olhou na minha cara. E eu consegui. Então, isso para Uau. mim foi uma grande mudança, porque não tinha como eu saber essas coisas se eu não tivesse entrado na mentoria. Até porque a minha mentalidade só mudou depois que eu levei esse choque. Pô, como assim? Estudar inglês? Sendo que você só pretende vir em 2023. Até lá você pode começar o curso de inglês e já vir com o inglês afiado. Eu fiquei, Ou Tá seja, vendo? mudou o inglês, o que estudar no Brasil, o que investir no Brasil e ainda me economizou muito dinheiro porque eu não preciso aplicar para o visto de estudante. Já pode ir direto com o sponsor ou até mesmo com o PR.
Que lindo. Olha só, gente, tá vendo? São essas coisas que não tem preço, não tem preço, mesmo porque o que o Alan alcançou já está mudando a vida dele até no Brasil. Eu fico tão feliz com isso, Alan, de saber que você, usando as técnicas que eu ensino, de como ir para entrevista, como ter um autoconhecimento profissional, como que você se conhece de verdade como um profissional. Tem essas aulas, porque aqui na Austrália, quando você vai para uma entrevista de trabalho, você tem que ir afiado, sabendo quem você é, que tipo de profissional você é. Você tem que sentar lá e falar quem você é, né? E muitos brasileiros não sabem dizer qual é o teu ponto fraco, qual é o teu ponto forte, o que você faria nessa situação, quais são os seus soft skills, qual é o soft skills mais importante da tua profissão, qual soft skills que eu tenho que eu preciso expor, qual que eu não tenho que eu preciso desenvolver. Tudo isso meus alunos aprendem. Então, olha só o que ele aprendeu, que eu estava ensinando para ele conseguir emprego na Austrália, ele já conseguiu emprego no Brasil. Tenho vários alunos que isso já aconteceu, tá? Inclusive, gente, eu já tive duas alunas da minha mentoria, a da turma anterior, que elas desistiram de vir para a Austrália, porque com as técnicas que elas estudaram sobre entrevistas, elas aplicaram no Brasil. Uma estava 2 anos desempregada, conseguiu um emprego incrível, ela está ganhando tão bem, ela não quer mais vir para a Austrália, mas ela mesmo assim me fez um testemunho agradecendo que foi através do que ela aprendeu sobre autoconhecimento profissional na mentoria que levou ela a ter um emprego de tanto sucesso no Brasil hoje, né? Então, espero que não seja o seu caso, que você ainda continue para vir para a Austrália, né? Cumprir sua meta aqui. Mas é isso, e utilizar muito bem, né? Então, agora você sente que você está utilizando o teu tempo bem no Brasil? Me conta. Sim, sim. Antes, eu estava só com a meta de terminar a faculdade, juntar o dinheiro desde agora e aplicar para o visto. Hoje, eu já vejo que, mesmo aqui no Brasil, eu já consigo, no caso, estudar inglês, porque inglês não é só útil só para ir para a Austrália. Inglês é útil, inclusive, para arrumar um emprego no Brasil. Ou seja, eu já comecei a traçar uma estratégia, a começar a investir nas coisas que vão me dar retorno desde agora. Porque uma das coisas que a gente meio que tem muito medo é de fazer, no caso, a jornada do Brasil-Austrália, é que o que a gente vai aprender na jornada será usado somente quando chegar na Austrália. Mas quando, na verdade, as coisas que a gente aprende na jornada começa a ser utilizado e começa a dar retorno já no Brasil. E uma das coisas também que eu fiquei muito assim, impressionado com o curso foi que, como eu posso dizer, visto, qual tipo de visto aplicar. Isso você aprende pesquisando na internet. Qual a sua estratégia de imigração? Tu aprende também pesquisando na internet. Agora, a cultura. Gente, a cultura, você só tem como aprender se você estiver com uma pessoa que realmente esteja vivendo aquela cultura. E essa parte da cultura, do como se portar na Austrália, como que os australianos são, como que os imigrantes são vistos na Austrália, isso é algo que não dá para encontrar em nenhum outro lugar, se não for com uma pessoa que esteja na Austrália há muito tempo e que tem experiência em passar aquilo que ela está vivendo para os outros. E isso eu confesso que as outras informações você pode pesquisar em qualquer outro lugar. Agora, a parte da cultura, isso eu acho muito difícil a gente conseguir achar se não for com alguém que já esteja lá vivendo, fazendo parte dessa cultura. E conta um exemplo, assim, o que foi da cultura que você ficou talvez chocado, se você lembra, assim, tipo... Bom, você já disse que, né, a cultura de recrutamento, você já percebeu que é diferente, né? Então, culturalmente, você já aprendeu que a cultura de recrutamento, eles dão muito valor mais para a experiência do que para o estudo. Mas conta alguns detalhes. Você lembra de algum detalhe? Porque eu dou aula, gente, até de etiqueta, tá? Etiqueta no trabalho, o que pode, o que não pode, o que... Você lembra, tem a aula do MySpace, né? Que você tem que saber como utilizar o seu espaço, não ficar tocando nas pessoas. O que você lembra ou não? É muita aula, né? Não. No caso, a parte da cultura, o que
o que eu vejo muito, que eu lembrei, foi a parte foi a parte da comunicação que os australianos têm. Por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui conversando, né? E no caso estamos em um ambiente de trabalho, um ambiente formal. Geralmente, o brasileiro ele vai pensar em tratar a pessoa super formal e de um jeito que às vezes possa até estar um pouco distante. Ou também o brasileiro, quando for pedir alguma coisa, por favor, ele vai utilizar todas as técnicas, mas não vai dizer por favor. Ele vai até falar, você pode me ajudar a fazer esse negócio aqui, porque eu preciso muito da sua ajuda. Ou seja, essas coisas que para a gente é algo normal, é algo que realmente dispensa a gente falar por favor. Na Austrália, isso é super importante. Até porque eles acham que a gente está, muitas das vezes, com um tom meio que querendo sensualizar a pessoa. Quando, na verdade, sedutor. Quando, na verdade, a gente só quer falar por favor, mas como o Brasil ninguém fala por favor, como no Brasil ninguém fala assim, por exemplo, você vai na festa hoje à noite, vou. Ou seja, a gente conjuga o verbo. E lá na Austrália, não. Lá na Austrália é tudo em pratos limpos. Por favor é por favor, sim é sim, da mesma forma que o não é não. Então, assim, a parte da comunicação é algo que imagina a gente chegando na Austrália, não sabendo como se comunicar, achando que tudo é só a gente ser o mais educado possível, mas um educado brasileiro, e não um educado australiano. Então, isso realmente é outro ponto da mentoria que, no caso, eu aprendi. Que, no caso, não precisa dar esse jogo todo de cintura. Seja direto, por favor, sim. E também a parte de como se comportar na entrevista de emprego, que não dar voltas. Não dar voltas. É ser direto com o assunto. Eu particularmente, eu sou uma pessoa que, quando a pessoa fala assim, Alan, qual é a sua experiência? Eu não vou dizer que a minha experiência é X. Eu vou contar uma história para a pessoa entender e talvez a pessoa considerar que a minha experiência, por mais que eu esteja dizendo que é intermediário, eu já sou intermediário indo para avançado. Mas na Austrália, não pode dar volta. Tem que ser direto. Sim, a minha experiência é intermediária, a minha experiência é avançado. Então, assim, a parte de como se comunicar para pedir as coisas, como ser educado, e também a parte de não dar voltas, é uma das coisas que tipo assim, no Brasil eu estou tentando aplicar isso, mas já sei que na Austrália o negócio não pode tentar, tem que já começar sendo direto, sem voltas. Sabe, ontem eu estava assistindo um vídeo no YouTube e o rapaz faz uma pergunta para um advogado. E o advogado, a resposta era para dizer sim ou não, só. Ele estava botando pressão no advogado. Ele falou, olha, me diz, é sim ou não que a pessoa cometeu o crime? Mas olha, ele começou a dar volta. O cara falou, para, não estou perguntando, não dê volta, fala sim ou não. E o cara não falava, né? Então, assim, claro que em áreas de conflito, o brasileiro quer ser direto. Mas em entrevistas, o brasileiro tem essa cultura na língua, que é até muito bonita, é romantizado, mas em outros países não funciona, né? Aqui não funciona, na Alemanha não funciona, na Inglaterra não funciona, na Irlanda não funciona, no Canadá não funciona, né? Então é importante também, eu ensino também os meus alunos como se comunicarem, dou as broncas, né, Alan? Dá bronca. Inclusive, eu lembro da parte da entrevista sobre o inglês. O inglês é que, no caso, eu até te mandei uns áudios em inglês e tudo mais, que eu falei, meu Deus do céu, gente, eu estou falando igual uma criança. Ou seja, depois que eu vi isso, eu falei assim, poxa, já que o negócio é realmente estudar inglês, eu vou fazer uma meta. Claro, eu posso até não conseguir todos os dias gravar um vídeo, mas eu vou gravar um vídeo em inglês contando como foi meu dia. Porque, afinal de contas, se a gente não praticar, o negócio não vai avançar. E foi justamente nesse ponto do inglês que, para mim,
foi o ponto que eu fiquei mais assim, chocado. Porque a gente entra no curso de inglês e no curso a gente está no nível avançado, intermediário avançado, mas quando na verdade a gente precisa fazer os testes oficiais e o IELTS. Não, os testes oficiais, um deles é o IELTS, para poder a gente realmente ter noção do nosso nível. E quando eu vi que eu já estava errando o nome da minha profissão, soft developer, eu fiquei assim, não imagina, na TV a gente pergunta qual é a sua profissão. Aí já começa errando o nome da própria profissão. Então já fiquei assim, não, o negócio não tá legal, precisa dar uma ajustada aí. Ai, que legal. Deixa eu até responder algumas perguntas. Várias pessoas já estão me perguntando aqui, né? Como que faz para se inscrever na mentoria? Pessoal, o negócio é o seguinte, eu vou abrir a mentoria no último dia da jornada. Por quê? Porque eu só quero os alunos que sejam muito comprometidos. Veja o Alan, veja o Matheus de ontem, o Williane, né? Então, como que eu descubro quem são os imigrantes que estão realmente comprometidos a vir para a Austrália? Que eu posso investir o meu tempo, que eu posso me dedicar? Fazendo a jornada. Porque daí eu faço a jornada do Brasil à Austrália, são 7 dias que você aprende tudo de graça, várias coisas de graça, e no último dia, se você realmente sentiu, uau, realmente é isso que eu preciso, aí eu abro o carrinho e anuncio o preço, anuncio a abertura das inscrições no último dia e você pode virar um aluno meu, que inclusive você tem 3 anos de acesso à mentoria. Por que 3 anos? Porque eu tenho que te acompanhar. Como eu falei, os imigrantes têm 5 fases na vida deles até eles conseguirem a imigração definitiva. O Alan está no nível 2 no momento. Por que no nível 2? Porque ele ainda está no Brasil. Você só alcança o nível 3, que é o ouro, o gold, né? Meu imigrante gold, quando ele chega na Austrália. Porque quando ele chega na Austrália, ele vai ter que estudar outras aulas minhas dentro da mentoria, né? As aulas que ele está estudando agora, que está mudando, que está fazendo tudo, ele precisa saber ainda no Brasil. Por quê? Porque a estratégia precisa começar no Brasil. Olha quanta coisa mudou na estratégia dele. Quando ele chega na Austrália, ele ainda tem mais uns 2 anos de acesso à mentoria. E o que isso quer dizer? Ele vai botar o currículo dele em dia, porque ele já começou, mas agora passaram 1 ano ou 2 anos, ele tem que atualizar, né? Ele vai aprender, então, como ir nas entrevistas, ele vai aprender o que ele precisa, qual que é o visto, que tipo de visto, né? Eu tenho um mapa migratório, né? Tem um mapa que vocês recebem, que inclusive eu dou esse mapa, são 3 mapas, eu dou um dos mapas na última aula para você ver como existe um mapa que dá para seguir, tá? Então, quem quiser ser meu aluno vai ter que aguardar, vai ter que fazer a jornada é tipo um teste, eu preciso que você faça esse teste comigo, olha o que eu tenho lá, e pensa, tá, isso é para mim ou não? Porque eu não quero que você invista na minha mentoria e desiste de vir para a Austrália. Eu não quero. Apesar de que mesmo assim, né, várias pessoas já desistiram porque conseguiram empregos ótimos no Brasil com a minha mentoria. Mas não é a função. Eu quero um dia estar aqui com o Alan, com o Matheus, com a Williane. A gente vai se encontrar um dia, né, Alan? Vamos celebrar a sua vida aqui na Austrália. E sem contar que vai ter os perrengues ainda no caminho, né? A mentoria não tira você de todo o sofrimento. Eu nunca vou ter um método, uma estratégia para te ajudar, por exemplo, como matar a saudade da sua família. Isso aí não existe. Você já vai ter que lidar com problemas que não têm solução. Então, é melhor que eu te ajude com os problemas que eu sei que têm soluções, né? Como arrumar um emprego. Quando entrar lá na mentoria, eu te ensino as técnicas, como se vestir, cada tipo de emprego, como você até procurar o emprego. Esse é pela internet, esse é pelo LinkedIn, esse é batendo de porta em porta, esse você tem que se vestir assim, esse tem que se vestir assado. Enfim, é muito conteúdo, por isso que são 3 anos de acesso, né, Alan? Isso. Inclusive, né, um dos módulos é que, no caso, antes eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia assistir, mas no final, que bom que eu assisti, né? Que foi o módulo de perfil sem inglês.
Porque, afinal de contas, na minha cabeça, para que eu vou assistir um módulo de perfil sem inglês se eu já estou, no caso, estudando inglês? E foi aí que eu vi que quando a gente chega em um lugar diferente, a gente não tem nenhum histórico, nenhuma referência, essas coisas precisam ser construídas a partir do zero. E isso de construir essas coisas a partir do zero vem justamente o módulo perfil sem inglês. Não quer dizer que a gente não tenha o inglês. A gente até tem, mas tem que começar de algum lugar. Então, né, eu já comecei preparando a minha mente para poder enfrentar esses trabalhos de sobrevivência. Porque, afinal de contas, fazer TI é muito bom, é uma profissão realmente internacional, então a gente bota na cabeça que não precisa passar pelos outros empregos, já que a profissão é muito global. Mas quando, na verdade, a gente chegou num lugar, as contas estão vindo. Na Austrália, para quem não sabe, as contas são pagas semanalmente. Toda semana as contas têm que ser pagas. Da mesma forma que toda semana a gente recebe. Então, eu fiquei assim, já vou me preparar a partir de agora para quando não pisar lá, levar esse choque lá. Porque, além de ter o país novo, a língua é diferente, as pessoas são diferentes, a distância da família, ainda ter o choque, que no caso é a profissão, é o início da carreira. Então, eu prefiro já adiantar essas coisas e me preocupar com as outras coisas que só vou poder me preocupar realmente quando eu estiver lá presencialmente. Perfeito, Alan, é exatamente isso. Eu sempre falo, a gente precisa cuidar do que a gente tem controle, né? O que a gente não tem controle, né? Todas as áreas da nossa vida tem coisas que a gente tem controle e tem coisas que a gente não tem controle. Então, o que a gente tem controle, vamos controlar, né? O que eu tenho controle? Eu preciso de um histórico profissional. Bom, não tenho muita experiência, então eu tenho controle sobre isso. Eu vou procurar um emprego para melhorar. Eu tenho ainda 1 ano e meio aí até chegar na Austrália, que é o teu caso, né? O que mais tem um controle? Tem um controle em fazer o meu inglês ficar muito bom. Ótimo, vou estudar. Né? Você não tem controle de quando as fronteiras vai abrir. Não tem controle. Então, vamos trabalhar no que a gente tem controle, tá, gente? Isso é muito, muito sábio, tá? Então, eu explico também muito isso na mentoria. Sem contar que todo mundo lá já se conhece no nosso grupo. É uma delícia, né, Alan? Eu não vejo a hora de vocês chegarem aqui e se encontrarem nos estados que vocês estão vindo juntos. Vai ser, assim, muito legal um poder ajudar o outro, porque a gente também criou uma comunidade de todo mundo ter a mesma mentalidade. É outra coisa que é muito bom, né, Alan? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, a respeito da comunidade, eu fiquei muito surpreso e muito feliz, porque na minha mentalidade, eu era o que estava pior, porque afinal de contas, só tinha gente com muita experiência de trabalho, só tinha gente que não tinha inglês, mas tinha faculdade, doutorado, tudo concluído, tudo redondinho. E ali, quando nós tivemos a nossa aula, que foi o presente de Natal, então aquilo ali, eu não digo nem que foi uma aula somente para a mente, mas foi uma aula para o coração. E foi aí que eu vi que está todo mundo na mesma trajetória, cada um com a sua dificuldade, mesmo tendo inglês muito bom, mesmo tendo uma profissão com muitos anos de experiência, mesmo sendo novo, mesmo sendo um pouquinho mais velho, eu vi que está todo mundo ali se ajudando. E, tipo assim, dificuldade não é só você que está passando, tem um monte de outras pessoas que estão junto com você. E isso anima a gente muito, porque a comunidade é muito ativa. Então, todo dia tem mensagem lá. Então, todo dia tem alguém te dando alguma força, alguma ajuda para continuar e para manter a estratégia. Então, eu vi que, na verdade, você não está sozinho. Você está com dificuldade, mas lembra que o seu amigo também está com dificuldade. E apesar dele estar com dificuldade, ele está correndo atrás e te anima a correr atrás. Então, assim, a parte da comunidade, a parte do accountability partner,
Gente, o partner é um negócio muito legal, porque além da pessoa também querer migrar, a pessoa está junto com você, na mesma profissão que você, então as estratégias são muito parecidas, apesar de cada um ter a sua idade, sua carreira, então você pode um ajudar o outro profissionalmente. É muito bom, eu adoro o Accountability Partner. Quando você entra na mentoria, a gente te põe em parcerias com os mesmos alunos que estão na mesma área, na mesma carreira, né? E aí é muito legal, porque um ajuda o outro, um motiva o outro, e o trabalho de cada um lá é um acordar o outro. Quando o outro esmurecer, o outro levanta. Então, tem muita coisa, né, Alan? É muita coisa legal. Muita coisa. Agora, vamos ver aqui. Vocês vão passar uns 3 anos juntos, né? Então, tem que realmente um estar ali com o outro, né? Muito legal isso, gente. Não dá. Se você quer chegar longe, você tem que ter pessoas com você. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Você não chega em nenhum lugar sozinho. Você vai precisar de mentores, você vai precisar de agentes de imigração, você vai precisar de professores de inglês, você vai precisar de amigos para chorar no ombro, você vai precisar de algumas pessoas que vão te ajudar até financeiramente. Então a gente não chega em lugar nenhum sozinho e não é diferente dentro da mentoria, né? Quando a gente está dentro da mentoria, a gente também, eu já ponho todo mundo em casalzinho lá, né? Em parcerias para ninguém ficar sozinho, porque eu não posso ficar com vocês o tempo todo. Então, um vai aquecendo o outro, um vai ajudando o outro. E é maravilhoso fazer parte da tribo dos imigrantes. Lá é a tribo dos imigrantes mesmo, né? Bom, para finalizar, Alan, tá uma delícia conversar com você aqui, mas para finalizar, eu queria te perguntar, né? Você acha que se você não tivesse a mentoria, você estaria no caminho certo para conseguir a sua residência permanente? Creio eu que não, porque eu estava muito focado em ir para um lugar que, além de ser bonito, fosse um lugar muito focado em praia. Então, olha o lugar que eu estava pensando em ir. Estava pensando em ir para Gold Coast, para Gold Sunshine Coast. Coast, para Sunshine Coast. Eu falei, aí depois eu vi que, não, calma, para aí. Profissão de TI em Gold Coast, Sunshine Coast. Você está fazendo? Aí eu fiquei, ué, gente, mas ué, a cidade é bonita, né? Muitas praias, um clima muito ao ar livre. Falou, não, o negócio para TI é Sydney, Melbourne e Brisbane. No caso, com muita dificuldade, Perth. Então eu fiquei, tá na hora de começar a mudar, inclusive a cidade. A cidade, não somente o tipo de visto, mas como tu vai arrumar emprego uma área de TI com facilidade em uma cidade pequena. Realmente eu vi que. Realmente você estava indo pelo caminho errado, Alan. Acho que foi Jesus que que me pôs no seu caminho. Sim, definitivamente foi. Tá vendo, gente? Porque assim, vocês não conhecem, né, as cidades. Inclusive, uma das aulas eu falo sobre as cidades da jornada, tá? Então vocês já vão ver as diferenças do que é morar numa cidade pequena, do que é morar numa cidade grande, a profissão que combina com cada cidade. Onde que você vai encontrar isso, entendeu, gente? Então, realmente participem da jornada, porque a segunda aula, aula 1, eu falo sobre as oportunidades. Na aula 2, eu falo as cidades estratégicas. Então, ensino para vocês a estratégia de qual é a cidade melhor para ir pela profissão, né? Então, eu explico cada estado, eu explico o que tem em demanda naquele lugar, tá? E aí você já começa a falar, nossa, como o Alan ficou super surpreso. Ele, eu ia para Sunshine Coast, só tem hotel lá, turismo, né? Tudo muito. Ele não ia conseguir um emprego de TI. Talvez conseguisse, assim, de ficar consertando o computador, né? Ser assim, fazer manutenção de computadores em algumas áreas. Mas não é isso. Ele está vindo para cá para trabalhar numa bela de uma empresa, né? Ganhar bem. Então, talvez ganharia bem também, fazendo manutenção sei lá, na parte de TI, mas não é isso, né? Sim. O bom do Austrália, você tem que sonhar. Você tem que sonhar
e buscar esse sonho. Você não precisa se limitar. Eu não me limitei porque o Endro me ensinou. Eu aprendi com o Endro a não me limitar. Porque quem é australiano, eles não pensam em limites. É muito louco isso. Eles, imagina você crescer num país que você pode tudo, que você pode empreender. Para você empreender, você empreende preenchendo papel em 20 minutos na internet, você já tem um CPNJ. Nada é difícil, né? Assim, nesse sentido de quero fazer. Claro, quando você começa um business, claro que é difícil, nada é fácil, né? Demora uns 3 anos até o negócio dar certo. Mas eu estou falando no sentido das burocracias, de botar na sua cabeça, é muito difícil, não vai dar certo. Você não ouve as pessoas falando isso aqui. O australiano, ele não fala isso para você. Eu lembro que meu marido falou assim para mim, na verdade, você sonha em fazer o quê da vida? Eu falei, eu quero abrir uma escola de dança. Ele falou, então abre. Aí eu, quê? Então abre. Eu falei, mas não é simples assim. Ele falou, qual a dificuldade? Vamos entrar aqui, a gente pode abrir um CPNJ para você. Eu falei, quê? Assim, sabe? Assim, então, é muito legal você viver num país que as coisas são possíveis. Tudo é possível para quem não fala inglês? Tudo é possível para imigrante? Não. Mas depois que você se torna um australiano aqui, tudo é possível para você. Você pode viajar, morar na cidade que você quiser, você pode mudar de carreira. Eu mudei de carreira aos 43 anos, né? As pessoas aqui também valorizam pessoas com mais tempo de experiência, então eles não têm esse preconceito com a pessoa com mais de 40 anos para empregar, com 50 anos. Minha sogra tem 75 anos, começou um business o ano passado, um business novo de hotelaria, com 75 anos, gente. É muito louco isso, né? Ela falou, eu vou pegar porque a oportunidade é ótima, eu trabalho 2 anos, depois eu vendo, ganho uma grana em cima, vou ganhar mais do que ficar com meu dinheiro nos juros lá, entendeu? Então, assim, eu não sei explicar, nem explicando dá para vocês entenderem, é só quem está aqui mesmo que você começa a entender como tem oportunidades, tá? E Alan, e aí, dá um conselho então aí. Termina aí a live para mim. Dá um conselho. Que conselho você daria para o pessoal que está aqui louco para morar na Austrália, não sabe por onde começar? O que você diria para eles? Então, façam, no caso, a jornada, realmente vejam se a Austrália é o que vocês querem, se o estilo de vida da Austrália, clima, cidade, distância, se tudo isso é o que vocês querem, e se realmente for o que vocês querem, façam a jornada, porque afinal de contas, só a passagem é um dinheirão. Além da passagem, ainda tem tu ficar longe da família, que no caso é algo muito assim, é um choque para muita gente. Quando aqui é de dia, lá já é a noite do próximo dia, ou seja, já amanheceu, já anoiteceu, eles já estão 14 horas à frente, ou seja, é um negócio muito distante, é uma mudança muito grande, então a gente não pode dar mole, não. Procurar, tem que procurar fechar todas as questões para poder a gente realmente não perder tempo e não perder dinheiro. Porque para quem está no Brasil, a gente ir para a Austrália, converter o dinheiro e ainda por cima investir errado, é uma dor muito grande no coração. É verdade, bem pesado. Bom conselho. Bom, pessoal, eu vou responder suas perguntas, mas antes de começar a responder suas perguntas aqui, eu vou me despedir do Alan. Quero te agradecer muito, Alan. Um beijo. Muito obrigada pelo seu carinho. Estou muito feliz de poder fazer parte da sua jornada de imigrante, né? E a gente ainda tem aí vários anos pela frente, até eu vou estar junto com você na sua chegada, né? Na chegada, eu creio em nome de Jesus. E muito obrigado mesmo de disponibilizar o seu tempo. Eu sei que você preparou tudo com muito carinho para estar aqui com a gente hoje, preparou tudo para dar certo, a internet. Muito obrigada. Você e meus alunos são muito queridos para mim. Eu chamo meu aluno querido, porque são muito queridos mesmo e eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. É um privilégio para mim fazer parte da vida de vocês, tá bom? Um beijo. Deus te abençoe. Agora, vamos lá. Deixa eu responder aqui. Tem 2 perguntas que eu acho que as pessoas estão bem pertinentes, que foi aqui. A
A Laura perguntou, Adelaide é uma boa opção para a TI? Então, Laura, tem empregos, né, de TI em Adelaide, porque inclusive foi outra pessoa que falou que também tinha essa dúvida, né? Tem empregos em Adelaide na área de TI, mas não são muitos. Então, por exemplo, quando você quer saber se aquela área tem bastante emprego ou não, você pode entrar naquele website chamado seek.com, vou escrever aqui. Coloca a tua procura do teu emprego em inglês, e aí vai aparecer várias cidades onde tem aqueles empregos. Claro que você vai ver que na área de TI, Sydney, Melbourne e Brisbane vai ter muita vaga, né? E aí você vai ver que em Melbourne tem bem menos, e às vezes não tem a que você quer. Então, enfim, existe empregos lá na área de TI, mas não é assim muita coisa, tá bom? Deixa eu só ver se eu estou respondendo. Cadê as psicólogas desse grupo? A Jéssica falou. Pois é, eu tenho alunos psicólogos também. Bom, acho que é isso, meus amores. Muito obrigada. Beijo e até a próxima.